Chegamos à última aula. Como você já sabe, esta aula será dedicada integralmente a revisar os conteúdos que estudamos durante todo o módulo 3. Nosso percurso até aqui foi mostrar de maneira detalhada, com rigor, a base que a sociedade teve para construir o processo de cidadania, para que o cidadão tivesse seu protagonismo definido e bem claramente explicitado para exercer o seu direito, para exercer ações que levem ao seu interesse, assim como reagir e agir naquilo que lhe afeta diretamente, naquilo que lhe diz respeito. Esse foi o nosso percurso. Esse percurso foi construído no dia a dia, em parceria com sua paciência, com seu carinho. Assim, nós vamos rever no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3, aquilo que nós vimos ao longo desse percurso. Nossa meta no módulo 3 foi entender o conceito de controle e de controle social e também conhecer alguns mecanismos já utilizados pelo cidadão para acompanhar e interferir nas políticas de governo. Durante esta aula de resumo, fique atento, porque vamos resumir as conclusões mais importantes do módulo, começando pela definição de controle. A primeira coisa a não perder de vista é que o controle é uma forma de distribuição do poder de decisão entre a sociedade e o Estado. O controle foi institucionalizado pela Constituição. Vamos rever as 3 formas de distribuição do poder. Pelo sistema de freios e contrapesos, isto é, os 3 poderes se controlando mutuamente. Pela ideia de que a equipe de governo não pode fazer tudo sozinha, precisa delegar tarefas para agentes públicos. E pela abertura para a participação da população, ou melhor, pela ideia de que o cidadão também tem de ser responsável pelo que é público. É da participação do cidadão que vem o controle social. O controle social nada mais é que um tipo de controle, aquele tipo em que o cidadão é o responsável pela regulação do Estado. Controle social é muito mais do que a simples vontade, desejo e interesse do cidadão participar. É muito mais que isso. Controle social é um mecanismo ativo de formular, controlar e fazer política pública acontecer. Por isso, para fazer parte de um mecanismo de controle social, existe um certo conhecimento técnico, um certo conhecimento normativo. É essa a ideia desse nosso curso. Oferecer a você esse conhecimento técnico, esse conhecimento normativo, esse conhecimento dos caminhos que vai empoderar você como membro ativo que vai praticar controle social. Outra conclusão importante é perceber que controle social, não é somente um mecanismo de engessamento da sociedade, não é isto. Pelo contrário, controle social é uma maneira clara, bem objetiva e definida de participação do poder, de repartição do poder, de delegação de competência de poder. Aí, esse foi o eixo do nosso curso, mostrar que controle social é o poder repartido. Esse mecanismo não é só um mecanismo permitido na nossa legislação, ele é incentivado pela nossa legislação. Não apenas permite, como pedem, na maioria dos casos, que você participe como membro de um mecanismo de controle social. Esse é um mecanismo importante para que nós, cidadãos, para que você, como cidadão, se reconheça no dia a dia. Portanto, nós vamos mostrar para você os mecanismos constitucionais que apresentam a você não só os referendos, os plebiscitos, as iniciativas populares de lei, mas todos os mecanismos que transformam o controle social num dos mecanismos fantásticos de nossa cidadania. 1. Estudamos o fundamento constitucional do direito de receber informações. 2. Estudamos também o fundamento da disponibilização das contas públicas para o cidadão. 3. O fundamento da participação do usuário na administração pública. 4. O fundamento da proposição de leis complementares também pelo cidadão.
5. Da legitimidade do cidadão para propor ação popular. 6. Estudamos o fundamento da abertura para o cidadão acompanhar e fiscalizar orçamentos e finanças públicas. 7. E ainda, o fundamento da manutenção de sistemas de controle externo e interno, inclusive para a recepção de denúncias. Para não perder de vista tudo isso, você confira mais uma vez todos os mecanismos que eu acabei de mencionar, os mecanismos constitucionais que levam à ideia de controle social. Não se preocupe, vamos revisar todos os mecanismos listados, começando pelos conselhos. O foco é relembrar como eles se estruturaram para avaliar a efetividade das políticas públicas. Vamos rever também por que meios os conselheiros realizam o controle social. Segundo a lei, os conselhos têm de participar da gestão das políticas públicas. Quando o cidadão faz parte de um conselho, consegue propor diretrizes e tomar decisões junto ao órgão administrativo do governo que executa a política pública. É por isso que os conselhos são paritários, porque o número de representantes das diferentes partes, governo, sociedade civil, tem de ser igual. Sejam conselhos consultivos, sejam conselhos deliberativos, eles são ligados a diferentes setores públicos e atuam no controle das políticas públicas. Como os conselhos são formados também pela sociedade civil, eles exercem o controle social. Nenhum tema discutido pelos conselhos fica só na conversa. Debates e decisões são sempre tratados com a formalização necessária. Cada tema em pauta deve resultar em ato administrativo, isto é, numa deliberação, numa recomendação, numa diligência ou numa resolução. O foco de um conselho é influenciar na definição da política pública e acompanhar no detalhe as situações que a envolvem, incluindo o controle do orçamento e os desvios do projeto inicial. Fique atento, a política pública é planejada pela administração pública. Depois, o plano vai para a consulta popular e, em seguida, ele é levado para os conselhos envolvidos deliberarem. O fim do processo acontece quando a política pública é levada à votação no Legislativo. Depois de aprovada a política pública, o trabalho dos conselhos assume o papel mais fiscalizador com base nas leis orçamentárias. O professor vai revisá-las para nós. Nós estudamos as 3 leis orçamentárias, você lembra? Assim, com base no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do orçamento anual, nós temos a base de planejamento de todos os demais atos de gestão de um governante. Assim, é fundamental porque os conselhos de políticas públicas, na qual você participa diretamente nas audiências públicas, vai utilizar essas 3 leis orçamentárias para a base desse planejamento, mas também como fonte de transparência, como fonte de facilitar o controle social e mecanismos de facilitar o planejamento. Assim, é fundamental o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, assim como a lei de orçamento anual, que são as bases fundamentais para qualquer planejamento moderno no Brasil do tempo presente. Lembre-se
que a Política Nacional de Participação Social define formas de diálogo entre cidadão e governo para as duas partes poderem tomar decisões juntas. Foi para isso que se institucionalizou o mecanismo de audiências públicas. O bom é que elas são abertas a todos os cidadãos, todos mesmo. As reuniões são coordenadas de forma a deixar o povo ficar livre para falar sobre os problemas específicos. Nas audiências, devem ser legitimadas propostas de políticas públicas. É o momento da participação popular. Ah, importante, elas são chamadas pela administração pública, não pela população. Há casos até que é obrigatório realizá-las. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto das Cidades, por exemplo, exigem que haja audiência pública ao longo do processo de elaboração das leis orçamentárias e do plano diretor. As leis orçamentárias, a Lei de Acesso à Informação, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas foram frutos da nossa Constituição, foram regulamentações que surgiram da concepção constitucional e de dispositivos constitucionais. Essas leis, elas são fundamentais no sentido de assegurar a responsabilidade da gestão e uma gestão que tenha, sobretudo, transparência. Transparência e responsabilidade, coisa que antes não existia. Os gestores poderiam ser irresponsáveis e muitas vezes foram. Hoje, a responsabilidade é um elemento fundamental da ação do governo e tem como contrapartida a fiscalização direta da população que pode cobrar dos seus governos em função das leis aqui citadas. Assim, eu reafirmo a nossa Constituição e as leis que surgiram a partir dela, como as leis orçamentárias, a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal, fortalecem a cidadania porque dão ao cidadão os elementos necessários de controle a partir da transparência que foi exigida em termos legais. Vamos pela ordem de edição. Primeiro, a administração pública edita o PPA para 4 anos. Depois, edita a LDO, com as metas prioritárias para o ano seguinte, uma vez ao ano. E, por fim, a LOA. Com as metas já detalhadas pela LDO, é hora de abrir cada receita e despesa, isto é hora de especificar o destino do orçamento. Os conselhos se valem desse conjunto vinculado de leis para realizar seu papel de controle social, papel que não seria possível sem a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação fixou que qualquer pessoa, empresa, organização, associação tem direito de receber informações dos órgãos públicos. E não é necessário a gente apresentar justificativa para obter uma informação. Na verdade, a lei estabelece que os dados devem estar disponíveis de forma voluntária nos sites dos órgãos em tempo real. Já os considerados sigilosos podem ser requeridos. Então, se a gente não encontrar o que precisa, tem o direito de requerer. O órgão tem que apresentar a informação em até 20 dias depois de deferido o pedido. O direito a receber a informação tem de ser respeitado. Senão, o agente público pode sofrer sanções. O controle do cidadão sobre as finanças públicas se tornou possível a partir dessas determinações legais. Diante disso que estamos vendo, o cidadão precisa assumir a responsabilidade de contribuir na hora de fixar as políticas e também depois de fixadas, fiscalizando a aplicação do dinheiro público. Você está revendo a legislação que regra os mecanismos de controle social. No módulo 3, demos atenção a mecanismos mais complexos, não foi? Os projetos de lei de iniciativa popular também estão entre estes mecanismos mais regrados de controle social. Quem costuma apresentar projetos de lei é o prefeito, representando o executivo, ou os vereadores, representantes do legislativo.
A proposta de lei por iniciativa popular tem que ter o respaldo da assinatura de pelo menos 1% dos eleitores nacionais em 5 estados diferentes. Portanto, uma lei de iniciativa popular tem que ter ampla capilaridade nos estados da federação, para ter legitimidade e ter possibilidade de tramitar. Se você consegue isto, você tem algo que pode entrar no Congresso como um projeto de lei, e esse projeto de lei ganhará a mesma tramitação que um projeto de lei dos parlamentares ou do Poder Legislativo ou do Poder Executivo que vai ao Legislativo. Assim, quando um projeto de iniciativa de lei popular chega à Câmara dos Deputados, ele chega com esse respaldo que a lei exige, voltando a enfatizar, 1% dos eleitores nacionais e pelo menos 5 estados da federação, o que é muito expressivo. Em cada estado, esse percentual é definido pelas constituições estaduais e nos municípios, pela lei orgânica de cada município, tem o percentual definido para uma lei de iniciativa popular. Outro mecanismo importante de controle social que estudamos foi o pedido de impeachment, os mecanismos de impeachment. Por ser um mecanismo extremamente regrado, é importante você saber que um impeachment não precisa de abaixo-assinado, não precisa de audiência pública. Um cidadão isolado pode solicitar esse impeachment. A base mais comum de solicitação de impeachment é o crime de responsabilidade. Assim, um cidadão isolado, sozinho, que tem uma acusação grave de crime de responsabilidade contra um prefeito, contra um governador, contra o presidente da República, encaminha ao parlamento municipal, estadual ou da federação a sua queixa, sustentando juridicamente os fatos que ele quer ver investigados. O Poder Legislativo aceita ou não aceita esse pedido. Aceitando esse pedido, tem todo o trâmite que nós vimos aqui. Sendo o parlamento é que vai julgar, ele passa necessariamente pelo crivo da população, já que o parlamento representa a população no seu dia a dia. Assim, fechamos esse curso enfatizando que o impeachment é regrado e complicado do seu trâmite, mas é de livre acesso da população. Qualquer cidadão pode solicitar o impeachment do prefeito, do governador ou do presidente da República. O controle social não se realiza somente pela fiscalização. Planejar, acompanhar, monitorar, denunciar, investigar. São ações que também definem um controle pela sociedade civil daquilo que é público. As ouvidorias e os observatórios públicos são mecanismos úteis para acompanhar a oferta de serviços públicos à sociedade. Os observatórios são uma iniciativa da sociedade civil para, por meio de indicadores e de levantamento de dados, acompanhar ações do governo e interferir, de alguma forma, quando elas não atendem aos princípios constitucionais. Os observatórios são um núcleo de pesquisa que se especializa em determinado tema. Não são governamentais e também não têm fins lucrativos. Um exemplo de atuação de grande destaque e resultado vem da rede de observatórios do Brasil, que foca sua atuação no tema das licitações. Eles já estão espalhados por vários municípios do país. As ouvidorias públicas têm uma outra forma de atuar. Elas existem para o órgão público receber o retorno do cidadão sobre os serviços prestados. São um repositório de reclamações, dúvidas, denúncias, sugestões, informações que, se bem usadas, indicam soluções e direcionamento de esforços. O esperado é que o serviço público de cada município estruture em lei sua ouvidoria, lembrando que elas são órgãos ligados ao prefeito. No Executivo Federal, temos a Ouvidoria Geral da União e no Legislativo Federal, temos a Ouvidoria Parlamentar da Câmara. É por meio dessas ouvidorias federais que a população pode, por exemplo, denunciar irregularidade no uso do dinheiro público,
e interferir no desempenho do deputado e do senador. É aqui que encerramos o estudo dos mecanismos de controle social que fizeram parte do módulo 3. O objetivo foi dar a você condições de exercer o controle social por meio de um ou mais mecanismos legais de controle. Estamos convencidos de que você está saindo deste curso mais preparado para também se responsabilizar pelo que é público, seja por meio de espaços de participação, seja por meio dos mecanismos legais de controle social. Chegou aquela hora em que você avalia se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Vá à introdução do livro, leia cada objetivo listado e verifique o que você conseguiu aprender. Aproveite este momento de autoavaliação e realize mais 2 revisões. No final do livro, você encontra os conceitos mais importantes do módulo. É no final do livro também que você tem acesso a um resumo de todo o módulo. Você, de certo, vai se espantar com tantas ações de controle social legalizadas que foram desenvolvidas pela democracia. É aqui que terminamos nosso curso Cidadania, Aprendizagem para a Transformação Social. Nossa expectativa é que você se sinta, depois de tudo que viu, preparado e estimulado para ser um agente de transformação social. Espero ter cumprido com o objetivo. Estamos todos juntos nesse ideal. Espero que a gente se veja por aí. Vamos participar. Espaço não falta. Mecanismos não faltam. Vamos adiante. Até o próximo curso.